Hoje nós vamos iniciar o estudo dos polígonos. Nós vamos definir o que são polígonos, nós vamos conhecer os elementos de um polígono, nós vamos definir diagonais e aprender a calcular o número de diagonais de um polígono, a soma dos ângulos internos e externos de um polígono regular e calcular o valor de cada ângulo interno e externo de um polígono regular. O que são polígonos? Polígonos são figuras geométricas planas, fechadas e formadas por segmentos de retas que não se cruzam. Então, vamos ver agora alguns exemplos de polígonos. Então, todos formados somente por segmentos de reta. Todas as figuras são fechadas e são simples, quer dizer, não tem segmentos que se cruzam. Vamos ver algumas figuras que são polígonos e outras que não são. Nós vamos observarmos a diferença entre elas. Nós temos aqui os polígonos, que são figuras formadas por segmentos de retas, são fechadas, são simples. Agora, figuras que não são consideradas polígonos são aquelas que possuem lados curvos. São aquelas onde há segmentos que se cruzam. E também os polígonos que são abertos. Então, esses tipos de figuras, elas não são consideradas polígonos. Então, reforçando, para ser polígono, a figura tem que ser formada somente por segmentos de reta, não ter cruzamento entre dois lados e ser fechada. O polígono, ele pode ser regular ou não. O que é um polígono regular? É aquele polígono que tem os lados com a mesma medida. No caso do triângulo equilátero, do quadrado, do losango. E o polígono não regular são os polígonos que os lados têm medidas diferentes. No caso do triângulo isósceles, ele tem apenas dois lados de mesma medida. O triângulo escaleno, o trapézio, o retângulo. Então, toda figura cujos lados não têm a mesma medida não são considerados polígonos regulares. O polígono também, ele pode ser classificado em côncavo ou não côncavo. Qual é a diferença entre um polígono côncavo ou não côncavo? Lembrando que o não côncavo também ele é chamado de convexo. O polígono côncavo, para eu conseguir definir se ele é côncavo, basta eu traçar qualquer segmento de reta dentro desse polígono. Se ele tocar apenas dois lados, dois pontos do polígono, ele é considerado polígono côncavo. E o polígono não côncavo, se eu traçar qualquer segmento dentro dessa figura, ela vai tocar em mais de 3 pontos da figura. Uma definição bem popular também, para saber se o polígono é côncavo ou não, ele não será côncavo quando ele tiver buraco. O que seria esse buraco? Quando ele tiver segmentos voltados para o seu interior, como é o caso da estrela, como é o caso da segunda figura, que nós temos as 4 laterais segmentos voltados para o seu interior. Então, nesse caso, essas figuras não são côncavos. E se eu traçar um segmento de reta dentro desta figura, aqui, por exemplo, se eu traçar um segmento, ele vai tocar apenas 2 pontos dessa figura. Agora, no caso do polígono não côncavo, não. Se eu traçar um segmento, ele vai tocar em mais de 2 pontos desse polígono. Então, nesse caso, ele não é uma figura côncava. Agora, vamos conhecer os elementos de um polígono. E o primeiro elemento é o vértice. O que é o vértice? Ele é o ponto de encontro de dois lados de um polígono. Segundo elemento, os lados. O que são os lados? São os segmentos que formam o polígono. E o número de lados é sempre igual ao número de vértices. E o menor número de lados que um polígono pode ter é 3. No caso, polígono que tem menos lado é o triângulo.
Terceiro elemento, a diagonal, que nós vamos definir daqui a pouquinho, nós vamos ver o conceito de diagonal, que é o segmento que une um vértice a outro do lado oposto. Nós temos como quarto elemento o ângulo interno, que é aquele que vem dentro do polígono, interno, está dentro. E ele é formado pela união de dois lados de um polígono. E o último elemento é o ângulo externo, como o próprio nome já diz, é aquele que está fora do polígono. Ele é formado por um lado e o seu prolongamento. Então, o número de lados, o número de vértices, o número de ângulos internos e de ângulo externo de qualquer polígono é sempre o mesmo, né? Não tem diferença. Quanto ao número de lados, alguns polígonos recebem nomes especiais. Nós temos o polígono de 3 lados, que é chamado de triângulo. O polígono de 4 lados é o quadrilátero. O polígono de 5 lados é o pentágono. O polígono de 6 lados é o hexágono. O polígono de 7 lados nós chamamos de heptágono. O polígono de 8 lados, ele é chamado de octógono. O polígono de 9 lados, ele é chamado de eneágono. O polígono de 10 lados é o decágono. Polígono de 11 lados, nós chamamos de undecágono. Polígono de 12 lados é o dodecágono. O polígono de 15 lados, pentadecágono. E o polígono de 20 lados, que é o icoságono. Mas e os demais? Os demais vão ter nomes especiais. Por exemplo, o polígono de 13 lados, eu falo somente polígono de 13 lados. Polígono de 18 lados, polígono de 21 lados e assim por diante. Diagonais de um polígono. O que são diagonais? São segmentos de reta entre dois vértices não consecutivos de um polígono. O que é consecutivo? São aqueles que se seguem, vem um após o outro. Então, sempre que eu unir um vértice a outro que não seja o que vem após ele, que não seja consecutivo a ele, eu vou ter uma diagonal. E para calcular o número de diagonais de um polígono, nós temos a fórmula a seguir. O número de diagonais é igual a n, que multiplica n menos 3, dividido por 2. Então, esta é uma fórmula básica. Nós vamos ver o porquê desse menos 3 e o porquê de dividido por 2. Vamos ver alguns exemplos. O triângulo ele tem 3 lados. N é o número de lados. 3 menos 3, 0. 0 vezes 3, 3, 0. 0 dividido por 2, 0. Então, o triângulo ele é o único polígono que não possui diagonais. O quadrado, né, que é um quadrilátero, ele tem 4 lados. 4 menos 3, 1. 1 vezes 4, 4. 4 dividido por 2, 2. Então, o quadrado, qualquer quadrilátero tem 2 diagonais. O pentágono, ele tem 5 lados. 5 menos 3, 2. 2 vezes 5, 10. 10 dividido por 2, 5. Então, qualquer pentágono tem 5 diagonais. E uma curiosidade é que o pentágono ele é o único polígono cujo número de lados é igual ao número de diagonais. O hexágono ele tem 6 lados. 6 menos 3, 3. 3 vezes 6, 18. 18 dividido por 2, 9. Então, o hexágono ele tem 9 lados. Agora, esse dividido por 2, o que significa esse dividido por 2? Suponha que você vai pegar esse pontinho para calcular, para traçar a diagonal. Então, você traçou a diagonal. Quando você pegar esse outro vértice, você vai estar traçando a mesma diagonal. Então, eu divido por 2 para não contar a mesma diagonal 2 vezes. E esse menos 3 significa o quê? Então, se eu considerar esse mesmo vértice, se eu ligá-lo
ao vértice que está à sua esquerda ou ao que está embaixo, então eu vou estar traçando o quê? Lados e não diagonais. Então, esses 3 vértices, eles não vão formar diagonais. Por isso, eu vou sempre estar tirando 3 vértices na fórmula. Soma dos ângulos internos de um polígono. A soma dos ângulos internos de um polígono é dada pela expressão. A soma dos ângulos internos é n menos 2 vezes 180, onde n é o número de lados de um polígono. Vamos ver 2 exemplos. O octógono, ele tem 8 lados. Então, a soma dos ângulos internos vai ser igual a quê? A 8 menos 2, que é o número de lados menos 2. 8 menos 2 é igual a 6. 6 vezes 180, 1080 graus. Então, os 8 ângulos internos de um octógono medem 1080 graus. No caso do dodecágono regular, ele tem 12 lados. Então, 12 menos 2 é igual a 10. E 10 vezes 180, a soma dos ângulos internos do dodecágono é 1800 graus. Se eu sei a soma dos ângulos internos e o polígono ele é regular, então os ângulos têm a mesma medida. Para calcular o valor de cada ângulo interno de um polígono regular, é preciso dividir a soma, que nós encontramos anteriormente, pelo número de lados desse polígono. Então, o ângulo interno é a soma dividido por n, que é o número de lados. No caso do octógono, nós já vimos que a soma dos ângulos internos é 1080 graus. Então, para descobrir o valor de cada ângulo, eu vou dividir 1080 por 8. Então, cada ângulo interno do octógono mede 135 graus. No caso do dodecágono, ele tem 12 lados e a soma dos ângulos internos é 1800. Então, nós vamos dividir 1800 por 12 e verificar que cada ângulo interno mede 150 graus. E a soma dos ângulos externos de um polígono? A soma dos ângulos externos de um polígono é dado pela expressão. Então, em todo e qualquer polígono que você estudar, ele pode ter a quantidade de lados que for. A soma dos ângulos externos vai ser sempre igual a 360 graus. Então, se eu tenho o octógono e peço para calcular a soma dos ângulos externos, é igual a 360 graus. O dodecágono, a soma dos ângulos externos, também é 360 graus. E para calcular cada um dos ângulos externos, o que nós vamos fazer? Para calcular o valor de cada ângulo externo, é preciso dividir a soma dos ângulos externos pelo número de lados do polígono. Então, para calcular cada ângulo externo do octógono, nós já sabemos que a soma dos ângulos externos é igual a 360 graus. Então, nós vamos dividir 360 por 8. Então, cada ângulo externo de um octógono mede 45 graus. E no caso do dodecágono, nós já sabemos que a soma dos ângulos externos é 360. Então, 360 dividido por 12. Cada ângulo externo de um dodecágono mede 30 graus. E assim nós encerramos, o nosso estudo de polígono.